Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma apresentação de divulgação de resultados da construtora Tenda. Eu sou Leonardo Dias, coordenador de Relações com Investidores. Temos aqui comigo hoje Rodrigo Osmo, nosso CEO, e o Luiz Maurício Garcia, nosso CFO e DRI. A dinâmica será parecida com as anteriores. O Luiz vai falar sobre os destaques operacionais e financeiros, e quem tiver alguma dúvida e quiser fazer perguntas, é só levantar a mão que faremos a moderação conforme a ordem das perguntas no momento do Q&A. Passo a palavra para o Luiz. Luiz, por favor, pode seguir com a apresentação. Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá, então, acho que vamos começar pelo próximo slide, Léo, sobre os destaques. Eu não vou passar por todos aqui, mas eu gostaria de reforçar aqui alguns pontos, né? Eu acho que, primeiro, tivemos alguns recordes aqui que nos orgulham bastante nesse trimestre. Acho que a companhia teve recorde histórico de lançamentos por um único trimestre, mesmo quando exclui o Pode Entrar. Recorde histórico de vendas também, mesmo excluindo o Pode Entrar, teria sido recorde de qualquer forma. Recorde de receita líquida, e aqui nem teve ainda impacto do Pode Entrar, né? Nós vamos começar a reconhecê-lo só no quarto trimestre, quanto a resultado. Tivemos também recorde de lucro líquido no segmento Tenda, nesse TRI. Foi o maior lucro também da história para esse segmento, mesmo quando olha de forma recorrente. E, por último aqui, nós anunciamos recentemente, já um evento subsequente, a emissão da 11ª debêntures, né, da companhia a uma taxa de CDI mais 1,5, o que mostra uma queda muito forte do patamar que nós vínhamos emitindo até pouco tempo atrás. Acho que outra excelente notícia recente foi a aprovação pelo Conselho Curador do FGTS do orçamento do programa para 2025. Eu acho que apesar do saldo total não ter crescido tanto, tiveram várias mensagens aqui interessantes, né? Acho que quando a gente olha dentro do programa Casa Minha Vida, sim, né, tem um aumento, teve uma redução dentro do orçamento total de imóveis usados e alguns outros segmentos. E acho que mais importante do que isso foi o foco, mais uma vez, do governo nas faixas mais baixas, né? Faixa 1 e 2 do programa. Que, como nós podemos ver aqui no lado direito, né, dessa apresentação, tem um aumento aqui na representatividade dessas duas faixas no orçamento. E são exatamente essas duas onde a Tenda concentra a sua participação, né? Hoje, nosso volume está um pouco acima de 50% faixa 1 e um pouco abaixo, né, de 50% no faixa 2. Acho que esse entrando um pouquinho agora no tema de INCC, esse tem sido um tema muito recorrente. Nós temos acompanhado aqui não só a evolução do INCC, mas acho que a preocupação de mercado, de alguns analistas e investidores. Então, nós demos um zoom aqui no como tem se comportado o custo da Tenda nesses últimos 18 meses, né, do final de 22 até o fechamento desse terceiro TRI. E é interessante notar que o custo Tenda nesse período ficou flat nominal, né, para um INCC de 8,5%. O que justifica isso, acho que, bom, todos aqui acompanharam, né, o que aconteceu com a companhia durante a pandemia e também o que foi todo o plano de ação que nós implementamos, né? Então, eu acho que conversamos bastante com o mercado e a gente pode depois elaborar um pouco mais nas perguntas e respostas sobre iniciativas de eficiência operacional, ganho de produtividade. Nós falamos muito da verticalização do ex-torre, por exemplo, ou seja, tudo aquilo que não é a construção da torre em si, que é a infra-implantação dos projetos, que nós começamos a verticalizar. Ou seja, então, a companhia tem trazido uma série e tem sido bem sucedida em trazer uma série de ganhos de produtividade e obtenção de eficiência, né, operacional, que tem nos ajudado. Acho que isso, somado a um conservadorismo orçamentário, tem nos ajudado a manter o custo da companhia e já vimos um primeiro efeito positivo disso aqui em resultado,
com uma economia de custo reconhecida nesse trimestre acima de 4 milhões. Então, a gente vai entrar nesse ponto aqui mais à frente, mas seguimos atentos, mas a princípio não vemos esse aumento do INCC como um problema. Sobre o resultado recorrente, acho que também teve bastante questionamento. Mesmo economia de custos sendo algo que nós enxergamos como possível ainda para frente, acho que para ser transparente, colocamos aqui, né, como um evento não recorrente, e outros efeitos também que de forma combinada tiveram um impacto em resultado. Os grandes efeitos aqui foram principalmente o swap, desses outros efeitos, né, de 12 milhões, swap representa 11, e nós tivemos um efeito combinado de impostos, alguns a mais, outros a menos, que nós podemos detalhar à frente, que juntos tiveram um efeito pequeno. Então, eles tiveram um efeito maior em margem, mas menor no lucro, porque o lucro também foi impactado pelo swap. Então, ou seja, desse efeito não recorrente aqui no lucro líquido, né, que é a penúltima coluna aqui da direita, de 12 milhões e 600, 11 milhões é o swap, então é grande parte do lucro não recorrente do TRI, tá? E acho que cabe destacar o ROS também, né, da Tenda já superando 26% do segmento Tenda, o que já coloca a Tenda novamente, o segmento Tenda novamente entre as empresas mais rentáveis do setor. Sobre a evolução de preço, a evolução de preço do terceiro TRI, ela foi impactada pelo mix. Nós abrimos nessa tabela abaixo, nesse slide, a queda, né, da participação de São Paulo do segundo para o terceiro TRI, né? Então, São Paulo saiu de 37% para 30% e ganhamos, né, e outros, né, estados, principalmente os do Nordeste, do Centro-Oeste, ganharam representatividade. Então, isso também tem impacto no mix, uma vez que o preço médio de São Paulo, via de regra, ele é superior aos demais. Sobre a Alea, acho que a Alea segue a sua rota de evolução contínua. A gente está bem satisfeito com essa operação e acho que ela tem demonstrado evoluções de margens tri a tri dentro do esperado. A margem já dos 9 meses acumulados já está dentro do range do guidance. Então, a margem REF do segmento Alea também já alcançou 21%. Então, acho que a Alea segue dentro do esperado, com evolução contínua de margem tri a tri. E a gente segue com uma expectativa boa para a Alea, principalmente para 2025. Como o mercado já sabe, a Alea está disputando também o projeto, parte, né, do chamamento lá do Rio Grande do Sul, da portaria 704, que é de novas construções. Então, nós ainda não temos o resultado desse edital, mas estamos confiantes que a Alea pode vir a ser contemplada. Tão logo a gente tenha alguma notícia sobre isso, nós avisaremos ao mercado. Sobre dívida líquida corporativa, acho que nós seguimos aqui bem confortáveis. Eu vou mostrar mais adiante a expectativa para o quarto TRI de geração de caixa, ela é bem forte, por alguns efeitos já anunciados ao mercado. Então, acho que é um ponto aqui que a gente segue bem confortável. O trabalho aqui tem sido muito mais em alongar as dívidas e reduzir o custo. Então, isso, apesar do aumento da Selic, como a companhia vem reduzindo o spread de dívida, isso tem feito com que o nosso custo de dívida não suba no agregado. Por exemplo, as últimas emissões que nós fizemos ficaram entre CDI mais 1,5 e CDI mais 1,7, e as dívidas que nós estamos prepagando estavam entre CDI mais 3,6 e CDI mais 4, que eram as debêntures 19, que nós já prepagamos, e a próxima é a 17, que nós pretendemos prepagar. Então, a ordem é o contrário aqui, né? Da 17 a 19. Então, ou seja, estamos saindo de dívidas com custo médio de CDI 3,6 a 4 e emitindo dívidas novas com custo médio de CDI mais 1,5 a 1,7.
Sobre geração de caixa, que acho que eu vou entrar nesse tópico, né? Nós destacamos aqui, acho que muitos já vinham nos questionando, né, sobre o efeito da mudança de critério da Caixa Econômica Federal, de repassar, de mudar a regra, né, do repasse financeiro do que saiu do momento do repasse e foi para o registro. E com isso aqui, a Tenda, como um todo, perde basicamente um mês de capital de giro. Então, é uma conta fácil, né? Pega um mês de receita da companhia. E isso já veio impactando o início do ano em outras regionais e a partir do terceiro TRI começou a impactar também Rio e São Paulo. Então, nossa expectativa é que esse aqui seja um efeito que vá atingir algo como 180 milhões, grande parte dele já nesse ano e um pouco no ano que vem. Mas, de novo, é um efeito one-off de perda de capital de giro. Então, nós destacamos aqui, não fosse isso, a geração operacional da Tenda teria sido de 82 milhões no TRI, bem forte, e a gente teria também gerado caixa mesmo no total. E aí, falando um pouquinho, continuando nesse tema de geração de caixa, como eu antecipei, temos já só para mencionar dois efeitos aqui, além da geração de caixa recorrente, né, da companhia que tem sido crescente pelo aumento das margens e crescimento de volumes, tem dois efeitos importantes que cabe destacar já previstos para o quarto TRI. O primeiro deles é a primeira entrada de recursos do Pode Entrar. Então, sobre os dois últimos projetos que nós assinamos, esses projetos tiveram um VGV total de 532 milhões, então, ou seja, 15% disso são algo próximo a 80 milhões, e a expectativa é que entre até o final desse mês. E o segundo, esse aqui já aconteceu, foram as rolagens dos dois contratos de swap, um contrato de 4 milhões e meio de ações e outro de 3, que tinham um preço médio inicial de R$ 8 por ação e foram rolados, ainda não pegaram o nosso preço corrente, né? Essa rolagem já aconteceu, mas foram rolados na casa de R$ 13 em média, e isso trouxe um ganho caixa para a companhia que nós já recebemos, em torno de 30 milhões. Então, ou seja, esses dois efeitos aqui, além da geração recorrente do nosso negócio, já sinalizam uma geração de caixa muito forte no quarto trimestre. Eu acho que outro grande destaque do TRI, consequência dos bons resultados, foi a revisão de todas as três métricas de guidance do segmento Tenda. Então, nós revisamos o ponto médio da margem em 1,5 ponto percentual, o das vendas líquidas, que agora também passou a incluir o Pode Entrar em 27%, mas vejam que o aumento do guidance ele foi superior ao efeito do Pode Entrar, então mostra que a operação X Pode Entrar também está vindo mais forte. E no EBITDA também um aumento de 31%. Cabe lembrar aqui que um dos nossos projetos do Pode Entrar, o resultado vem via equivalência patrimonial, que é o projeto onde nós temos sociedade com a Direcional. Então, não necessariamente todos os projetos do Pode Entrar vão impactar o EBITDA, porque ele entra na linha de equivalência, tá? Mas só para ter esse destaque aqui. No segmento Tenda, nós optamos por manter todos os guides. A gente vê que a companhia está apta a atingi-los. A margem bruta já se encontra dentro da faixa do guidance, né, dentro da faixa esperada. Existe sim um desafio aqui no quarto TRI, mas o quarto TRI normalmente é um trimestre mais forte. Então, nossa expectativa é que a Tenda consiga atingir essas outras duas métricas, né, de margem já está dentro. Então, com isso, nós não revisamos o guidance aqui do segmento Alea. E, por fim, acho que essa é uma tabela tradicional que mostra como é que a evolução no segmento Tenda tem sido consistente, tri a tri. A companhia tem evoluído de forma muito consistente em margem bruta. A margem bruta de novas vendas já se encontra em 35%. E a margem bruta das novas vendas ela é sempre uma boa proxy, assim como a REF,
da margem futura, né? Então, num horizonte, normalmente, vocês veem que em um tempo de 1 ano a 1 ano e meio, a margem reportada, que agora foi de recorrente, né, de 32, 32,8, ela deveria convergir para algo próximo dessa margem novas vendas, né, de 35. Então, essa tendência tem ocorrido, né? Então, por exemplo, as margens de novas vendas estavam nesse patamar de 32 a 33 há 1 ano e 5 trimestres atrás, né? 1 ano, de 4 a 5 trimestres atrás, e é exatamente onde a margem agora se encontra reportada. Então, essa dinâmica deve continuar à frente, o que mostra que acho que ainda tem melhora de resultados para acontecer nos próximos trimestres, e essa tabelinha mostra que tem sido consistente essa melhora tri a tri. Que é isso. Agora a gente pode ir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado e ficamos aqui à disposição. Bem, pessoal, vamos seguir com o nosso Q&A. Nossa primeira pergunta vem do Tainan, do UBS. Tainan, seu microfone está liberado. Bom dia, Léo. Bom dia, Luiz. Obrigado pelo espaço. Eu queria abordar aqui um pouco o tema de geração de caixa. Acho que em termos de DRE foi um tri assim, bem contundente, provavelmente acabando com dúvidas de que o turnaround foi bem executado, né? Receita recorde, um lucro muito forte, margem aumentando. Mas quando a gente tenta olhar ali para a geração de caixa, parece que ainda tem um descasamento, né, entre essa métrica e o lucro, né? Eu digo aqui caixa, a variação de dívida líquida ajustada por recebíveis, né? Que vocês bem colocam ali uma queima de quase 28 milhões. Nesse contexto, então, eu queria ouvir de vocês quando a gente pode esperar que esse descasamento acabe, né? Em outras palavras, assim, quando que a gente pode ver o caixa caminhando mais próximo do lucro, né? O que eventualmente ainda falta para essas duas métricas andarem juntas, né? E aí, para a Alea especificamente, como que estão as expectativas de break-even quando que a gente pode esperar eventualmente uma geração de caixa para essa marca? Se a expectativa segue para 2025, eventualmente mais para o segundo semestre, um pouquinho de cor nesse tema seria legal, pessoal. Obrigado. Oi, Tainá. Então, acho que aqui, Tainá, no seu primeiro ponto, eu acho que existem aqui dois ofensores aqui principais, né? Eu acho que o primeiro é a mudança, o impacto da mudança de critério, né, de regra de repasse da Caixa Econômica Federal, como colocamos aqui, né, na apresentação. Então, só isso representou um impacto de 43 milhões nesse trimestre. Tem um segundo ponto que também um ofensor de consumo de capital de giro nesse segmento é o pró-soluto pós-chaves, e aqui existem duas frentes simultâneas, né? Primeiro, a companhia vem sendo bem sucedida na redução do pró-soluto pós-chaves, né? Você já viu que nesse trilho já está abaixo de 10% como representatividade do preço, e consequentemente subindo o que nós chamamos aqui de preço raso, que é tudo que nós recebemos até a entrega das chaves. E o segundo ponto é que, como consequência, a venda de carteira passa a ser algo recorrente nesse negócio, né? Então, é, é natural de se esperar que, uma vez que, né, você deveria, de certa forma, normalizar um pouco desse efeito ao longo dos trimestres, né? Então, acho que isso também ajudaria. Mas eu diria o seguinte, principalmente aqui, o impacto de curto prazo tem sido relacionado a, ao efeito aqui caixa. E, por exemplo, outro exemplo aqui, nós já antecipamos aqui a entrada de recursos do Pode Entrar, né? Cabe lembrar, a companhia vem pagando todo mês, e eram terrenos bem representativos, né? O terreno do Città, por exemplo, do Pode Entrar, né? Então, nós não recebemos nada por esse projeto e já estamos pagando. Então, quarto tri deve acontecer o contrário, como nós já mostramos, né? Então, você recebe o recurso do Pode Entrar e ele traz uma contribuição. Então, quando você olha a foto do ano, eu acho que esse equilíbrio entre caixa e lucro, né? Ele tem que ser olhado numa média né, pelo menos 1 ano, uma média móvel de 1 ano. Eu acho que você verá essa correlação, né? Até pelos eventos que nós já anunciamos aí que vão impactar o resultado do quarto trimestre. Então,
E lembrando sempre, quando nós olhamos os ofensores de capital de giro desse segmento, é terreno, você pagar o terreno antes de lançar. No passado existiam casos importantes na Tenda que não existem mais. Acho que esses terrenos do Pode Entrar são os últimos grandes terrenos que são representativos que não acontecem mais. O segundo, velocidade de venda. A velocidade, ou seja, que você significa que se você vende bem, começa a construir bem vendido. Então esse também pode ser um grande ofensor consumo de capital de giro, mas no nosso caso não é. A Tenda tem via de regra a segunda melhor velocidade de venda do segmento. E terceiro é o próximo luto pós-chaves que a companhia vem diminuindo. Ou seja, então, nós atuamos em todos os três principais ofensores de consumo de capital de giro nesse segmento, tá? Então, acho que quando você olhar na foto do ano, incluindo o quarto tri, eu acho que você vai ver uma boa correlação entre lucro e geração de caixa na última linha, tá? Que foi o seu ponto. Sobre a Ô, Luiz, Alea, deixa eu só reforçar. Oi, oi, Luiz. Tá me ouvindo aí? Deixa eu só reforçar um ponto que você falou que eu acho que é importante. Tainá, eu concordo com o Luiz, a gente precisa ver essa. A gente gosta muito dessa métrica da correlação entre lucro e geração de caixa, só que ela precisa ser vista num horizonte um pouco mais longo. E o que aconteceu de atípico foi que a gente está alguns trimestres sem vender recebíveis, né? Então, por um lado, e isso criou para nós uma carteira de recebíveis passíveis de serem vendidas que eventualmente vão ser vendidas. Então, sempre essas vendas acontecem, a gente tende a normalizar esse descasamento entre lucro e caixa, tá? Vai lá, Luiz, você ia falar de Alé, desculpa. nada, que isso. Obrigado pelo. E sobre a Alea, Tainá, a expectativa da Alea já divulgada, né, desde do Tenda Day, ela segue a mesma, então a expectativa é que a Alea comece a dar lucro em algum momento ao longo de 2025 e a geração de caixa vem em 2026, tá? Então, como ela está crescendo muito, ela ainda tem ofensores principalmente ligados à estrutura. A Alea tem uma estrutura, né, de G&A e de custos de fábrica, que uma parte desses custos são fixos, e de investimento que tem sido feito nessa operação, que ainda geram um gap maior entre a última linha em consumo de caixa. Então, na Alea, a gente ainda deve ver um descasamento em 2025, 2026, que a empresa está crescendo muito, mas a partir de 26 você deve também ver essa correlação se aproximando. Muito claro. Osmo, Luiz, Léo, obrigado. Bom dia. Obrigado pela pergunta, Tainá. Nossa próxima pergunta vem do Pedro Lobato, do Bradesco. Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Pergunta aqui é sobre Land Bank. Eu lembro que no início do ano, acho que vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas acho que um dos principais desafios aí da companhia, né, para crescimento de lançamentos tinha sido tava sendo a evolução desse Land Bank, né? E aí, olhando para o TRI, a gente viu uma boa evolução aí, cresceu perto de 15% TRI contra TRI. Eu queria entender, né, como é que vocês têm visto aí o ambiente para compra de terreno, qual tem sido o valor pago aí na média como percentual do VGV e se, enfim, qual que é a dispersão desse valor entre as praças, né? Se, enfim, São Paulo varia muito das outras, enfim, ou se isso tem sido mais aderente com a média geral da compra aí. Obrigado. Quer tocar, Luiz, ou você quer que eu fale? Você que sabe, você escolhe. Tá bom, show. Tudo bom, Pedro? A gente tem um ambiente de São Paulo, é um ambiente bem mais competitivo do que a gente tem visto no resto do Brasil. E então o nosso sucesso em compra de terrenos em São Paulo ele é aquém, tem sido aquém daquilo que a gente gostaria, dado o tamanho potencial do mercado. A história é bem diferente no resto do Brasil, onde
a gente tem conseguido comprar de forma geral numa velocidade muito maior do que a nossa velocidade de lançamento. A companhia, ela se impôs, a gente falou bastante disso no último Tenda Day, alguns guardrails, né, de condições necessárias para a gente garantir a qualidade a sustentabilidade do nosso modelo de negócio, e um desses guardrails está relacionado à margem mínima e outro à forma como a gente adquire terrenos. Isso dificulta um pouco a compra de terrenos, mas o net disso tudo é que a gente tem tido sucesso fora de São Paulo, e em São Paulo a gente gostaria de estar conseguindo comprar com mais intensidade do que a gente está comprando hoje. Tá? Tá bom. O valor, enfim, se você puder compartilhar, mais ou menos tem sido quanto, Osmo? Com o percentual do VGV? Eu vou te falar aproximadamente, tá, Pedro? Eu não sei exatamente, mas não tem mudado muito em termos históricos, 10 a 12%. Não sei se o Luiz tem esse número exato, hein? Isso, 10%. Continua nesse patamar. Tá. Obrigado, Osmo. Luiz, bom dia. Obrigado pela pergunta, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do Luiz Capistrano, do Itaú. Luiz, seu microfone está liberado. Pessoal, vocês me ouvem bem? Sim, pode seguir, Luiz. Legal, obrigado, pessoal. Então, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los aí, resultado excelente. Queria entender melhor dois pontos que vocês tocam no release. O primeiro deles é com relação ao guidance revisado para o segmento Tenda. Eu queria entender as premissas utilizadas e principalmente o que fica implícito ali para o quarto trimestre. Quando a gente pega, por exemplo, o topo do range de EBITDA ajustado em consideração com o que vocês já entregaram naquele segmento nos 9 meses, dá a entender um EBITDA ajustado no quarto trimestre que fica pouco diferente do que foi o terceiro trimestre. Ele fica quase flat, no melhor cenário. Então, queria entender um pouco as premissas que embasam isso, se faz sentido, se eventualmente estou errando alguma conta aqui ou estou deixando de considerar algo. Tá? Essa é a primeira dúvida. A segunda é com relação à discussão que o Luiz trouxe ali no início da apresentação dele, com relação ao descasamento do INCC com a evolução de custo da companhia. Certamente tem muito mérito de vocês aí em fazer isso. Eu queria entender como que vocês imaginam que isso pode se comportar daqui para frente, dado que nesse momento, quando a gente olha para a dinâmica de INCC, serviço, mão de obra, aliás, continua de fato muito alto, mas o que tem puxado na margem o índice para cima, a gente entende que tem sido mais materiais. Novamente, eu queria olhar talvez um insight um pouco mais olhando para frente do que o passado. Entendo que vocês tiveram muitos ganhos de eficiência, mas como que a gente pode pensar nesse índice de construção de vocês em relação ao NCC num cenário em que matéria-prima se torna o principal detrator? Essas duas perguntas, por gentileza. Muito obrigado pelo espaço. Tenha um bom dia. Legal, Luiz. Sobre o guidance de EBITDA do segmento Tenda, Luiz, você tem razão. Acho que teve, sim, um conservadorismo nosso aqui. Uma das razões eu já até coloquei aqui, né? Tem um dos projetos do Pode Entrar que ele não vai impactar. Mas sim, eu acho que ele teve sim um conservadorismo para esse fim de ano, mas existe sim o cenário onde a companhia pode vir a superar esse limite superior, tá? Então eu acho que a sua conta tá boa e foi um mero conservadorismo. Nós também deduzimos um pouco os efeitos não recorrentes, né? Então, ou seja, se você olhar tri a tri, tem sim uma melhora, né? Se você deduz esses efeitos não recorrentes que aconteceram no terceiro, mas foi isso. Foi uma combinação de tirar os efeitos não recorrentes desse tri quando for comparar com o quarto, e sim tem um conservadorismo no número. Sobre INCC de materiais, eu acho que aqui você deve lembrar, né, Luiz? Nós conversamos bastante com o mercado depois dos eventos lá de desvios de custo que ocorreram a partir lá de 2021. Então, tem uma série de iniciativas que a companhia implementou, mas essas iniciativas elas ainda trazem muito desdobramento. Como o ciclo do nosso negócio é muito longo, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Você deve lembrar um tema bastante discutido, foi o fato da companhia
naquele momento, ela terceirizava praticamente toda a execução daquilo que nós chamamos de ex-torre, né? Então, infra, implantação dos projetos, etc., era terceirizada e até o mesmo controle desse processo, né? Para empreiteiros que eram parceiros da companhia. A companhia vem num movimento de verticalização dessa execução. Então, praças, por exemplo, como representativas São Paulo, Rio Grande do Sul e outras, esse movimento acontece, mas ele ainda não aconteceu no Brasil inteiro. Então, é um exemplo, por exemplo, de ganhos futuros que a gente ainda pode ter quando olha o nosso custo, tá? Quando entra no tema de materiais que você trouxe, eu acho que sim, é um ponto de atenção, mas eu acho que o contexto hoje de protecionismo, né, nos Estados Unidos, ele também leva a uma sobra no resto do mundo, né? Então, o nosso cenário hoje é que esse é um cenário ainda a ser acompanhado, né? Mas não nos parece que existe um contexto para que esse custo de materiais continue subindo dessa forma. E eu acho que o terceiro ponto, que eu acho que como o Osmo já trouxe, são esses guardrails, né? Então a companhia hoje está muito preparada, então, para agir em velocidade de venda, né, se for necessário, em aumento de preço e eu acho que no provisionamento da inflação e de eventuais. Eu acho que cabe lembrar aqui também que nos eventos lá de 2021 e 2022, nós não tínhamos provisão de inflação nos orçamentos, né? E a provisão de eventuais era menor. Hoje nós temos uma inflação que, diga-se de passagem, ela é muito representativa e nós aumentamos ela para o nosso orçamento de 2025. Ela está acima, né, desse patamar de INCC que nós temos visto. E, além disso, nós temos uma provisão de eventuais que ela, em média, equivale a 3% do custo. Então, eu acho que a combinação desses fatores nos traz um conforto. Porque, lembrando, acho que por mais que na margem materiais esteja subindo mais, mão de obra segue lá no patamar de 7 a 8. E o nosso modelo construtivo, ele é um modelo construtivo menos intensivo em mão de obra quando você olha o todo. Então, acho que é um cenário para que materiais vá a 10, 15, ele parece ser um cenário bem forte no contexto atual, mas se ocorrer, eu acho que o ponto é que nós estamos preparados para agir, tá, Luiz? Então, assim, em função disso tudo, nós seguimos assim, atentos e, obviamente, mais confortáveis em relação ao cenário atual, tá? Tá claro, Luiz. Muito obrigado, viu? Bom dia. Obrigado pela pergunta, Luiz. Nossa próxima pergunta vem do Antônio do Santander. Antônio, seu microfone está liberado. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Queria entender também um pouco sobre esse momento aí de maior pressão de custos de construção, considerando os projetos de faixa 1 da Tenda, quanto vocês ainda enxergam espaço para subir preço nesse mix, sem perder exposição à faixa e, consequentemente, ao RET 1 também, né? Eu começo aqui, depois o Osmo complementa se quiser, mas acho que tem um ponto bem interessante aqui, Antônio, que é um movimento que ele só está crescendo, que são esses cheques estaduais e municipais, né? Então, eu acho que os governos, né, perceberam que esses cheques eles trazem um benefício muito grande com um investimento muito baixo. Por quê? Porque eles se somam ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, os cheques, muitas vezes em valores menores, R$ 10.000 por unidade, R$ 15.000 por unidade, eles viabilizam a compra, né, do imóvel por famílias de menor renda e trazem um benefício muito grande, né, para esses estados e municípios, que eventualmente vão reduzir imóveis, né, a construção a autoconstrução, né, então mitigam o problema de investimento em saneamento e infraestrutura em regiões que não o possuem, né? Então, acho que pega a quantidade de projetos nossos, né, que tem contrapartida de saneamento,
seja ligação de água, né, mas utilities como um todo, é muito grande. Então, eu acho que para os governos é uma conta que faz muito sentido, né? O que é investido vis-à-vis o que gera de retorno, só, né, que o setor recolhe aqui de impostos, etc. Então, eu acho que essa questão dos cheques, ele segue crescendo, eu acho que a tendência é crescer. Por exemplo, o programa no Rio de Janeiro de cheques já está anunciado, mas ainda nem começou. Rio Grande do Sul começou agora no quarto tri e está indo muito bem. Então, eu acho que a tendência tem sido de crescimento. Então, e via de regra, os cheques eles também, assim como o programa Minha Casa Minha Vida, priorizam as famílias de menor renda. Então, acho que isso tende a ser um bom contraponto para o aumento de preço que nós faremos conforme a necessidade do custo, Antônio, mas eu acho que esse é um bom ponto para deixar nessa equação, tá? Perfeito, obrigado, Luiz. Só um follow-up aqui, quanto hoje das vendas de tenda estão com exposição a esses cheques regionais, você sabe esse número? Sim, 18% das vendas tiveram algum auxílio de cheques, né, no terceiro trimestre. Perfeito, obrigado, Luiz. Novamente, parabéns aí pelos resultados, pessoal. Obrigado pela pergunta, Antônio. Nossa próxima pergunta vem do Gustavo Cambaúva, do BTG. Cambaúva, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu queria, primeiro nessa questão ainda de margem bruta, né? Se vocês podiam falar um pouco, o Luiz comentou um pouco vamos dizer, desse conforto do lado de custo, né, que vocês têm, mas ao mesmo tempo o INCC deu essa acelerada recente, e aí o Luiz comentou que vocês já estão, vamos dizer assim, considerando, pelo que eu entendi, uma inflação maior no orçamento de 2025, né? Se eu não me engano, vocês tinham 5%, né, anteriormente de inflação, mais 3% de gordura, né? Eu não sei, Luiz, se você puder compartilhar um pouco como é que estão esses números hoje, assim, se de fato era isso e se mudou alguma coisa. E olhando a margem bruta, né, a gente vê que tanto a margem bruta de novas vendas quanto a margem ref, ela já meio que se estabilizou nesse patamar aí, já faz aí 2, 3 trimestres mais ou menos que ela está mais ou menos estabilizada. Se vocês de fato, vamos dizer assim, acham que deve ficar por aí e aí eventualmente, né, o custo que vocês estão sendo muito conservadores, ou se vocês acham que talvez tenha algum espaço aí para ganhar margem com essa questão do cheque e tudo mais, ou se esse é o patamar, vamos dizer assim, o estabilizado da empresa deveria ser essa margem dos 35 e pouco, mais ou menos, que vocês estão rodando. E eu queria fazer uma outra pergunta também, bem pontual, ali no Rio Grande do Sul, né? Qual é se vocês têm aí alguma expectativa de sair alguma coisa lá no curto prazo do projeto da Lea que vocês estão em vias ali de assinar no Rio Grande do Sul? Obrigado, bom dia. Obrigado, Camova. Eu vou responder aqui a primeira e a segunda, a terceira eu deixo que quase, se ele quiser também depois completar sobre a margem. Vamos lá, então, eu acho que você perguntou, né, sobre esse conforto no custo versus a inflação. Então, sim, a gente, acho que assim como fizemos para o orçamento desse ano, de 2024, e cabe lembrar, né, tem um outro efeito aqui que nós assumimos, que se mostrou assertivo, que nós assumimos uma inflação para São Paulo até acima dessa inflação que você mencionou, né, de 5%. Que nossa expectativa era que o Pode Entrar naquele momento, a expectativa era que fossem contratadas todas as unidades, que eram 40 mil unidades, e esse geraria uma pressão de custos e de mão de obra aqui em São Paulo. E nos levou, naquele momento, a fazer uma provisão maior para São Paulo, que se mostrou acertada, por mais que o Pode Entrar não tenha contratado todas as unidades previstas naquele momento. Então, de novo, assim como tivemos esse conservadorismo nos custos aqui de São Paulo, para o orçamento 24, em função do Pode Entrar, nós estamos adotando uma projeção de inflação até maior,
para 2025 em função do cenário, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você mencionou, né? Aí sobre a estabilidade de margem bruta, novas vendas e REF, né? Já está estável nesse 35 a mais de um trimestre. Eu acho que aqui tem dois pontos que cabe colocar. Primeiro, o esforço que a companhia tem feito em trazer parte disso, né, na melhora, o que a gente chama aqui na melhora do preço raso, né, ou seja, que é a margem bruta rasa, né, ou seja, aquela margem bruta considerando tudo que você recebe até a entrega de chaves, né. Então essa sim tem tido um aumento muito forte tri a tri, e a forma de visualizar isso é a queda lá do pró-soluto pós-chaves naquele gráfico, né, que nós colocamos sempre no release, que pelo primeiro tri agora em muito tempo veio para abaixo de 10%, né, foi 9,6 a 9,7. Então acho que quando você olha assim a valor presente, Camba, a gente tem trazido muito preço para o curto prazo, né? Então foi uma mudança grande, né? Entre o pró-soluto pós-chaves vir de 14,5% para abaixo de 10. Então, ou seja, então esse preço raso e consequentemente a margem bruta rasa, né? Ela tem crescido trimestre a trimestre. Então, acho que essa é uma consideração importante a fazer aqui sobre margem. E acho que tem um ponto também na margem, e quando você olha no ano, a nossa PDD sobre receita bruta, ela está em 3% da receita, né? A gente não espera uma queda dessa PDD no curtíssimo prazo, porque a PDD que transita hoje em resultado é a consequência do que nós emprestamos, né, de pró-soluto pós-chaves 2 a 3 anos atrás, né, justamente quando o pró-soluto pós-chaves cresceu. Mas olhando a partir de 2026, a expectativa, com toda a melhora de crédito que nós temos feito, redução de pró-soluto, e essa redução de pró-soluto ela não está sendo feita só visando redução em si, ela está sendo feita visando eficiência, né? Então, é, uma série de ferramentas aqui de análise de crédito, de rating, de comprometimento de renda, dados estatísticos, né? Nós temos aqui dentro uma squad de crédito com reuniões semanais, onde toda semana a gente traz uma análise nova e discute possíveis mudanças na política. Então, a nossa política aqui de crédito, ela mudou muito em relação ao passado, e acho que isso aqui trará consequências positivas para a PDD, não no curtíssimo prazo, mas a médio prazo também. Então, esse também é um ponto a ser considerado, Camba, que, né, você olha lá a margem de 35, né, ela tem uma expectativa, mas lá na frente a PDD vindo menor, isso também não está na conta, né? Então, eu acho que é um pouco esses pontos, Cama, que acho que podem ser levados em consideração aí nessa equação, tá, da margem bruta. E sim, os orçamentos também, né, quando se olha a REF, eles embutem uma inflação de custos que podem não se confirmar, tá? Então, vou deixar o último ponto aqui pro Oliver. Tudo bom, Cambaúva? Com relação ao Rio Grande do Sul, a gente tá em conversas avançadas com as várias instâncias de governo. Municipal, o projeto seria em Canoas, estadual e federal, Caixa Econômica e Ministério das Cidades. É um projeto grande que a gente está falando, são 1.500 unidades, e é um projeto que, numa esteira normal de aprovação, demoraria 3 anos para ser aprovado, mas claramente as várias instâncias de governo criaram um quarto da guerra para fazer esse projeto andar muito mais rápido do que isso. Então, as informações que a gente tem hoje é que o projeto provavelmente vai seguir em frente. O timing disso é incerto, porque, de fato, a gente está tentando comprimir 3 anos de aprovação em um espaço muito menor. Eu adoraria que a gente tivesse já um sinal verde dentro desse ano, mas eu diria que a chance disso acontecer é 50%, tá? Tá ótimo, gente. Muito obrigado aí, bom dia. Bom dia. Obrigado pela pergunta, Camba. Nossa próxima pergunta vem do Rafael do Safra. Rafael, seu microfone está liberado.
Rafael, seu microfone está liberado. Alô? Estão me ouvindo? Estamos sim, Rafael. Tá. Não, perdão. Eu queria fazer um follow-up na questão do RET 1. É mais entender que agora com esse aumento mais forte que vocês estão fazendo em São Paulo, né, e talvez acabe ficando um pouco mais difícil de enquadrar no faixa 1 aqui, se fica um pouco mais a estratégia da companhia a lançar em outras praças, assim como vocês fizeram esse trimestre em Nordeste, que fica mais fácil de enquadrar os empreendimentos dentro do faixa 1, né? E se puder também passar um pouco mais de detalhe, queria entender dentro das vendas de São Paulo, né, aqui na praça principal, quanto que vocês estão conseguindo enquadrar dentro do RET 1. Obrigado. Eu falo aqui, Luiz. RET 1 em São Paulo é alguma coisa como 20%. RET 1 a nível Brasil, o número exato está no release, mas acho que é uma coisa como 55%, né? Não lembro exatamente qual que é o número. A 54. gente... 54%, tá. O Rafael, a gente não tem, assim, a gente não prioriza projetos por serem ou não no faixa 1. A gente lança projetos que dão ou não rentabilidade. Dado o modelo de negócio da Tenda, de ser o lowest cost provider, de a gente historicamente atender o segmento de menor renda, a gente tende a ter uma concentração muito grande no faixa 1, 54%, e quase que absoluta entre faixa 1 e 2. Então, eu não. Eu entendo que esse mix 50-50, 50% faixa 1, 50% faixa 2, é mais ou menos onde a gente deve continuar operando daqui para frente, tá? Não deve ter muita mudança nisso, não. Não, perfeito, super claro, Osmo. Obrigado, viu? Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta, Rafa. Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mota, do JP Morgan. Mota, seu microfone está liberado. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado. Primeiro, uma questão sobre a questão das securitizações aí, né? Entender um pouco, vocês falaram que, obviamente, geração de caixa depende de como está o run rate dessas operações, né? Entender um pouco o que vocês veem como nível normal e aí o fato, talvez, de você ter represado, né, algumas securitizações, isso poderia levar aí a um aumento, né, no curto prazo aí para até chegar nesse ritmo. E a segunda pergunta é olhando 25, né? Como é que vocês enxergam aí potencial de crescimento de lançamento para vocês, né? A gente viu o guidance de venda sendo revisado para cima, então tentar entender um pouco, vocês têm um estoque baixo e que poderia ser para o ano que vem, o FGTS, enfim, também vocês comentaram, o budget maior, favorecendo unidade nova, se isso muda um pouco o ânimo de vocês também para crescimento ano que vem. Obrigado. Obrigado, Mota. Eu começo aqui, depois o Osmo complementa. Sobre securitizações, acho que sim, a ideia, Mota, como você bem colocou, né? A ideia é ter uma certa, vamos dizer, uma certa recorrência disso, contanto que o custo não seja nada proibitivo, né? Então, eu acho que a operação de venda de carteira, como não é uma operação tão tradicional quanto um CRI dívida ou uma debênture, né? O CRI, chamado no mercado CRI pró-soluto, né? Então, ele tem uma dinâmica de precificação, às vezes diferente, às vezes a reprecificação disso ocorre num ritmo mais lento, e dado o nosso conforto em posição de caixa e alavancagem, por mais que a companhia entenda que é sim saudável e faz parte do negócio, né, fazer essa securitização de pró-soluto de forma recorrente, nós só faremos quando, né, quando o custo for algo que seja razoável, né? Mas acho que a gente está caminhando para esse cenário, né? A gente está vendo que o custo dessa operação, assim como o nosso custo médio de dívida, ele também vem caindo. Então, sim, a expectativa é que ocorram essas operações de tempos em tempos. Mas, de novo, a gente não tem uma meta aqui específica para isso. O objetivo é fazer de forma recorrente no custo certo. Sobre crescimento para 2025, Mota, acho que o nosso principal objetivo aqui é ter a opcionalidade para esse crescimento, né? Então, lembrando, né, quando lá no final de 2023, né, depois que foram aprovadas as novas regras do programa e etc.,
nós falamos bastante sobre isso, né? A companhia estava sem opcionalidade de land bank para acelerar muito o lançamento em 2024, uma vez que 2024 se configurava como um dos melhores anos, né, do programa, se não o melhor, o que se confirmou, né? Mas, como vínhamos daquele período lá da pandemia, onde nosso foco foi renegociar fluxo, mudamos a regra de compra de terreno, como o Osmo já trouxe aqui, e a consequência disso tudo foi que a companhia não tinha terrenos aprovados e aptos a serem lançados além do que nós temos feito. Então, o nosso principal objetivo quando olha para 2025 não é comprometer com X ou Y de crescimento, mas é sim ter essa opcionalidade para crescer. Então, a resposta é um pouco vaga nesse sentido, mas eu acho que ela é o que vai no melhor interesse do acionista, que é o mercado se mantendo como está. A gente tem possibilidade de crescer, sim, assim como estamos fazendo aqui em 2024, né? E o mercado, se por algum motivo ficou pior, ou o INCC subiu muito mais do que todo mundo espera, ou qualquer outro fator não previsto, a gente não precisa crescer tanto e segue melhorando a rentabilidade dos projetos existentes, né? Então, a cabeça é um pouco essa, Mota. A nossa cabeça é ter a opção de, mas não ter o compromisso desse crescimento, né? Perfeito, super claro. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Mota. Nossa próxima pergunta vem do André Mazzini, do FIT. Mazzini, seu microfone está liberado. Oi, time. Obrigado pelo call aqui. Então, a pergunta sobre o clawback, parabéns pela introdução, né, do mecanismo, importante passo na governança. A gente queria saber, então, qual é o gatilho, quer dizer, o gatilho vocês comentaram que é a reapresentação contábil, né, isso está claro, mas se a gente fosse fazer um exercício e olhar para os gestores de custos lá de 4Q21, aquilo teria gerado uma representação contábil e ativado o clawback, né? Se ele existisse naquela época, teria tido clawback. Essa é a primeira parte da pergunta do clawback, e também o perímetro do clawback, né? Se ele é tudo acima da remuneração fixa, está incluído nele, e aí seria tanto stock option e, eventualmente, parte em caixa de remuneração variável. E a segunda, sobre a Leia lá em Canoas, e perdão se já foi perguntado, que eu dei uma caída no meio do call, e a Leia em Canoas e no Rio Grande do Sul em geral, né? Qual o tamanho do que pode ser demandado pelo município, em termos de VGV, se os economics fecham de mandar, enfim, casa pré-fabricada para lá, né? Porque eu lembro que, a princípio, a fábrica ela é super efetiva num raio de 1.000 quilômetros, e lá está fora desse raio, né? Mais distante. E também, talvez, um update de tenda no Rio Grande do Sul. Eu lembro no último call o Osmo comentando que é uma praça importante também para tenda on-site, né? Então, como é que estão essas demandas dos municípios lá do Sul depois das tragédias por habitação popular? Obrigado. Vou responder aqui, Mazini. Começando pelo clawback. A história do clawback aqui foi o seguinte: a gente foi provocado pela B3, todas as empresas de capital aberto do novo mercado, a B3 fez uma consulta sobre se as empresas aceitariam que a adesão ao clawback fosse mandatória para as empresas do novo mercado. E a gente percebeu que existia uma tendência a essa consulta da B3 não dar em nada. E eu até acho que foi exatamente o resultado. Acho que a B3 ela desistiu de ter o clawback como uma obrigatoriedade. E a gente foi tentar entender um pouco como é que estava no contexto brasileiro. E no contexto brasileiro, só as empresas listadas nos Estados Unidos estavam instituindo cláusulas de clawback, porque virou uma obrigação da SEC. E nenhuma empresa brasileira não listada nos Estados Unidos tinha clawback como uma política interna. A gente entendeu que isso não fazia muito sentido. O clawback ele é um resguardo importante para o acionista. Ele tem valor e a gente quis se dissociar de uma obrigatoriedade por entender que era algo importante para o nosso acionista.
Em termos mecânicos, o trigger como você falou, é um restatement de balanço, e ele abrange qualquer remuneração variável da companhia, tanto bônus quanto stock options. Tá? Bônus é muito mais fácil de calcular, stock options é mais difícil, mas a redação proposta pela SEC, ela prevê que, em caso de um restatement de balanço, imediatamente, isso não é uma deliberação de conselho, o conselho é obrigado a chamar o clawback, a pegar alguma assessoria independente para calcular o que seria a devolução que o management teria que dar em termos das remunerações dos 3 anos anteriores ao restatement, e o management é obrigado a dar. Falando especificamente do que aconteceu em 2021, aquilo não seria um trigger de clawback, porque não houve um restatement. O que houve naquele momento foi e o auditor nunca questionou a qualidade dos demonstrativos de resultado dos anos anteriores. Em 2021, a gente percebeu que os custos a performar seriam muito maiores do que aquilo que a gente imaginava originalmente, por uma questão episódica, né, muito relacionada ao Covid, e a gente fez uma revisão dos custos das obras que em andamento e que seriam iniciadas no futuro. Então, não houve um restatement de balanço. O que houve foi um prejuízo enorme na companhia. Mas nunca o auditor colocou em dúvida a qualidade dos balanços da empresa em anos anteriores. Na prática, o management foi bastante prejudicado, porque a gente ficou 2 anos sem ganhar bônus, 3 anos consecutivos de stock options viraram pó. Então, o management teve consequências sim, mas não em função de um clawback. Tá? Com relação a Canoas, o projeto é um projeto de 1.500 unidades. Realmente, o frete para Canoas, ele é um frete muito maior do que um frete razoável num raio de 400 quilômetros da fábrica. Pra você ter uma ideia, um frete médio nosso da fábrica, ele fica abaixo de R$ 2.000. Para Canoas, a gente está estimando algo como R$ 8.000. Então, realmente é uma ordem de grandeza maior do que o que a gente espera em projetos de entorno da fábrica, mas os economics são economics que param de pé. A gente tem muito interesse em participar disso, a gente adoraria ajudar, a gente tem a convicção de que o projeto de Alea provavelmente vai ser o projeto mais bacana envolvido na reconstrução do Rio Grande do Sul, e a gente tem muito orgulho de poder ajudar com isso, mas a gente não vai perder dinheiro, não. A margem de contribuição desse projeto é uma margem de contribuição que é atrativa, sim, para a Alea. Ela é até maior do que de projetos tradicionais da companhia no estágio atual. Com relação à Tenda, Rio Grande do Sul, projetos de reconstrução, a gente vendeu um projeto inteiro para o governo, a gente não conseguiu operacionalizar nenhum, porque as condições da tipologia necessárias para esses projetos eram tipologias faixa 1, que são tipologias maiores do que a gente faz agora, não aceita TR+4, está restrita a TR+3, ela tem um memorial descritivo que é um memorial muito maior do que o que a gente tem vendido no Rio Grande do Sul, e ela está restrita a projetos pequenos, de 300 unidades. Então, quando você coloca todas essas restrições, a gente não conseguiu achar nenhum projeto que se enquadraria nisso de uma forma rentável. Por outro lado, o governo estadual do Rio Grande do Sul está colocando uma quantidade muito significativa de cheques, o Luiz falou de cheques estaduais, no Rio Grande do Sul é um que iniciou os cheques agora no 4º trimestre, e a gente tem tido uma adesão muito grande a esses cheques. Então, indiretamente, a gente está participando sim, porque esses cheques vão majoritariamente para famílias de menor renda. Então, a gente está ajudando na reconstrução do Rio Grande do Sul através da Tenda pelo modelo tradicional nosso. Claríssimo, ótimo, obrigado, bom dia. Obrigado pela pergunta, Mazini. Nossa próxima pergunta vem do Igor Altero, da XP. Igor, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia.
Vocês estão vendo uma dinâmica aí mais difícil, né, para conseguir tomar o PJ e dentro desse cenário mais restritivo, qual que seria o impacto aí, né, que vocês veem tanto para a tenda quanto para players menores, né, para entender se eles vão ter mais dificuldade agora para ter acesso ao financiamento à produção, né, e talvez dentro desse ambiente vocês ganhem mais share. Vocês acham que isso faz sentido? E o segundo ponto mais sobre fund, né, pegar um pouco de como é que está a percepção de vocês sobre esse novo orçamento, né, de um patamar já bem mais elevado, então já começando ali mais próximo de 130 bi. Vocês entendem que esse número aí é sustentável, não olhando um prazo um pouco mais longo, ou deveria em algum momento ter algum tipo de arrefecimento? Acho que é isso. Obrigado. Quer que eu pegue aqui, Luiz? O PJ, Igor, a gente não necessariamente está tendo dificuldade de pegar o PJ, mas o PJ ficou caro. Ele ficou bem mais caro agora. E ele ficou mais caro do que o nosso custo de dívida corporativa. Então, para nós, o PJ deixou de ser atrativo do ponto de vista de financiamento da companhia. É bom ter uma linha, ele é quase que um revolver lá disponível para a gente pegar, mas é bem possível que o volume de PJ diminua dentro do balanço da companhia nos próximos trimestres, simplesmente porque ele está caro. A gente não fez nenhuma extrapolação de se isso nos daria uma grande vantagem competitiva contra players menores. A bem da verdade é o seguinte, nas praças onde a gente atua, via de regra, os nossos maiores concorrentes são os players maiores. Os players menores já não têm uma grande competitividade nesses lugares. Então, deve ajudar na margem em termos competitivos, mas eu não acho que vai ser revolucionário. Tá? Funding do FGTS. O orçamento veio próximo de 130 bi para habitação, muito em linha com o orçamento revisado para 2024. Eu, particularmente, acho esse patamar um patamar alto. Eu não acho que ele seja sustentável. E ele é ainda mais perigoso se não se resolver a questão do cheque aniversário, do saque aniversário, desculpa. Que o governo tem articulado que está imbuído de resolver. Então, eu acho que se resolver o saque aniversário, esses 130 bi, eles são possíveis, não é um conforto, mas é possível. Sem resolver o saque aniversário, eu acho que é perigoso. Mas o que também teve nesse orçamento, que eu acho que é bastante importante, que o Luiz falou na abertura dele, é que o governo está dando cada vez mais sinais claros de que a prioridade deles é faixa 1 e 2. Ele já fez uma restrição de regra de contratação para imóveis usados muito significativa, que deve trazer uma redução importante nos imóveis usados, e ele foi explícito de que o orçamento ele vai ser direcionado para faixas 1 e 2, e ele estabeleceu que com alguma periodicidade, se não me engano, trimestral, ele vai acompanhar como é que está o desembolso desse orçamento. Exatamente porque ele não gostaria que o orçamento fosse consumido em rúbricas que não são as prioritárias dele. Então, o que eu acho? Eu não acho que 130 bi com saque aniversário, com saque aniversário é sustentável. Se terminar o saque aniversário, eu acho que é possível, mas de qualquer contexto, se o governo tiver que ser forçado por contas a priorizar a alocação do recurso, ele já deu claros indícios de onde que ele alocaria o recurso. Então, a gente está atento, mas eu acho que eu não considero isso como um grande fator de risco para a tenda. Tá claro. Obrigado, Osmo. Obrigado pela pergunta, Igor. Nossa próxima pergunta vem da Aline Caldeira, do Bank of America. Aline, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta. A minha pergunta era na linha do... Eu queria falar sobre pró-soluto. Então, vocês mencionam um pró-soluto pé-chaves pouco abaixo ali de 10%. Isso vem numa toada de redução constante. Eu queria saber também o quanto que, em cima desse pró-soluto pós-chaves, tem de pró-soluto pré-chaves. E, além disso, onde é que a gente pode ver, onde a gente pode pensar esse pró-soluto estabilizando? Quanto que vocês acham que tem espaço para reduzir pró-soluto daqui para frente?
especialmente nesse contexto de inflação um pouco mais alta, que talvez demande um pouco mais de repasse de preço, ou talvez se vocês acham que esse é o nível ideal ou que vocês ainda gostariam de reduzir. E aí, a minha segunda pergunta, eu queria pegar, também nesse mesmo contexto, eu queria pegar um acordo que a gente pode ver em termos de tendência de provisionamento. Ao longo do ano, a PDD teve um comportamento relativamente volátil, acho que também impactado pela mudança de sistema que vocês comentaram no release. O que a gente pode pensar de nível de PDD sem esses one-offs e a tendência daqui para frente, dado o nível de pró-soluto que vocês estão fazendo na ponta? Muito obrigada. Oi, Aline, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, sobre o que tem de pró-soluto pré-chaves no pós-chaves, é muito, muito pouco. A gente levanta esse número aqui e te passa, mas basicamente a inadimplência do pré-chaves é uma inadimplência pequena, né? Então, via de regra, o que a companhia faz é, se o cliente tem alguma dificuldade, ou, né, ele está inadimplente no pré-chaves, mas ele tem condição daquele pagamento, a gente repactua o fluxo para que ele não fique sem receber as chaves do apartamento, né? Mas isso é muito pouco. Depois eu peço aqui pro time de RI te passar. Eu acho que onde estabiliza, nós já conversamos sobre isso, né? Eu acho que existe duas formas de ver isso, né? Existe uma forma de ver, bom, pode vir a ser um problema, e existe uma forma de ver, bom, pode vir a ser um benefício, né? Porque se a companhia receber 70%, 80% desse pró-soluto pós-chaves, que é o que, diga-se de passagem, né? Nós já temos uma previsão robusta sobre isso nas nossas viabilidades do projeto, acho que é um benefício para todo mundo, né? Para o cliente, que ele não consegue dispor desse recurso até a entrega das chaves, para nós que financiamos esse cliente num prazo o qual ele consegue pagar, e acho que para o cliente, né, além disso, também consegue viabilizar a compra da unidade, né? E, de novo, acho que o mais importante aqui é tanto a PDD quanto o ajuste a valor presente disso estar provisionado. E você sabe que no nosso caso, né, ele está bem provisionado, o nosso índice de cobertura é robusto para a carteira, e o ajuste AVP, ele transita no resultado, né? Então, só o ajuste AVP trouxe um impacto negativo aí no lucro bruto em 10 milhões nesse TRI, então isso é feito de forma constante, né? Ele vem sendo provisionado e o nosso resultado já tem esse impacto, né? Então, acho que esse é o ponto. Então, a companhia, acho que o mais importante aqui, Aline, nós não temos uma meta se o pró-soluto pós-chaves tem que cair para 9 ou para 8. A nossa meta é que ele seja algo saudável e que o cliente consiga pagar. Então, a queda, como eu disse antes, ela tem sido muito mais consequência de uma política de crédito muito mais inteligente e eficiente do que a companhia ter definido uma meta de 9 ou o que quer que seja, né? Então, acho que essa continua sendo a nossa diretriz. Clientes que, porventura, não dispõem de muita poupança no curto prazo, mas tem uma renda alta e ele está terminando de pagar um carro, uma moto, hipoteticamente aqui só para dar um exemplo, a gente pode financiar, ele tem um rating muito alto, a gente pode conceder um empréstimo maior porque esse cliente tem condição de pagar. Então, acho que, de novo, o nosso foco tem sido muito mais na inteligência de crédito do que no número absoluto percentual, tá? E eu acho e o terceiro ponto que você trouxe sobre inflação subindo, sim, isso é elevado, né? Acho que por muito tempo, felizmente, aí nós conversamos bastante, né, ao longo desse ano sobre o evento negativo das bets. Eu acho que o governo, né, agiu sobre isso e tem agido, né? Acho que virou um problema financeiro e social importante no país, como já era em outros países também. Mas, de novo, acho que não só bets, como inflação, como qualquer efeito adverso, ele está sendo considerado nas nossas modelagens, tá? Então, acho que, de novo, o nosso foco aqui é inteligência de crédito e não é um número específico de pró-soluto pós-chaves, mas a consequência, sim, tem sido a redução e eu acho que ela, num contexto como um todo, é saudável, né? Sobre a PDD, eu acho que esse patamar, quando olha, você está certa, né? A gente teve um efeito não recorrente negativo no primeiro TRI,
E quando aquele efeito ocorreu, nós até falamos, a nossa expectativa é que ao longo do ano a companhia recupere de forma a fechar o ano dentro de um patamar esperado. E isso de fato aconteceu. Quando você olha nos 9 meses, a PDD representa 3% da receita bruta e esse é o patamar que nós enxergamos como recorrente no momento. Eu acho que, até lembrando, né, toda essa melhora a PDD de hoje, ela é muito efeito, né, como eu falei aqui anteriormente, é muito efeito do que você concedeu de pró-soluto há 2, 3 anos atrás. Então, nós não esperamos, e nós começamos a fazer uma forte melhora, né, na inteligência de crédito, na redução de pró-soluto, a partir de meados de 23. Então, nós não esperamos uma redução desse patamar ainda em 25, tá? Então, acho que é razoável assumir que ele se mantenha em torno desse patamar de 3% da receita para 2025, mas a partir de 2026, sim, eu acho que é bem possível que esse patamar se reduza fruto de toda essa melhoria na concessão desse crédito, né, e na redução, né, também que nós temos feito. Então, acho que esse é um pouco o cenário de PDD ali, né? Acho que esses 3% do ano, ele agora está adequado e eu acho que ele se mantém aí por um tempo e lá na frente a gente trabalha para que ele reduza. Perfeito, ficou super claro, Luiz. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta, Aline. Para mais perguntas, basta levantar a mão. Não havendo mais perguntas, passo a palavra para o Osmo para as considerações finais. Obrigado, Léo. Bom, acho que eu acho que sendo super transparente com todo mundo, eu acho que o mercado está no compasso de espera para ver se a gente entrega aquilo que a gente está dizendo que vai entregar, né? E eu acho que o trimestre foi um trimestre que, na minha visão, ajuda muito a consolidar a história, dar a credibilidade de que os nossos resultados para os anos subsequentes aqui, eles estão muito bem encaminhados. Quando a gente olha a Tenda, ela teve um recorde de lucro líquido trimestral, pegando uma perspectiva da longa história da empresa, ela voltou a entregar a ROCs que já são bastante atraentes, a gente acha que eles podem, inclusive, melhorar para o ano que vem. A gente entregou um ROC anualizado de 26%, que é um valor bastante bacana para uma empresa em regime. E a Lea continua no seu trend de ganhando volume, subindo a sua margem. Então, eu acho que aquilo que a gente vislumbrava como sendo os milestones para a gente ir consolidando a tese de investimento em Tenda estão se materializando. E esse trimestre nos dá muito conforto de que a gente vai entregar aquilo que a gente estava enxergando para 2024. Então, fico bastante feliz com o resultado trimestral, né? E eu espero que o mercado também tenha uma percepção parecida com a minha a respeito disso. Acho que é isso, agradeço a todos e bora para o quarto tri agora. Obrigado. Obrigado, Osmo. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos pela participação do nosso call de resultados. Nós iremos agora encerrar a nossa transmissão.